Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula. Essa eu escolhi um assunto revisional, né? Um assunto de ensino fundamental que a gente vê diversas vezes também no ensino médio como uma forma de revisão, visto que o Enem e toda a escrita, até a própria língua portuguesa, ela vai cobrar, que é a acentuação gráfica. Mas para entender essa acentuação, a gente primeiro precisa entender e reconhecer o que é a sílaba atômica. Quem lembra aí? A sílaba atômica é a sílaba pronunciada com maior força, maior intensidade na palavra. Quando o professor da gente ensinou pra gente cantar, gritar, chamar, e aí automaticamente ela se alonga. É essa a sílaba atômica. Parece um pouco arcaico, né? Rudimentar fazer isso, mas é a forma mais segura que a gente tem. Eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, café, alfé, saudade, ônibus, ideia. Então, essa sílaba que se alonga, ela vai ser a sílaba tônica, ok? Seguindo esse raciocínio, a gente tem que também entender as classificações das palavras de acordo com essa tonicidade. Nós teríamos as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas são aquelas cuja sílaba atômica é a última da sílaba, sempre contando de trás para frente, ok? Sofá, a última aí. A paroxítona será a penúltima, né? No caso, açúcar, que é a segunda de trás para frente. E por último, nós teremos a proparoxítona, que é a antepenúltima, seria a terceira de trás para frente. Nós temos um exemplo aí, médico. Por acaso, todos esses exemplos eles foram acentuados, mas nós temos sílabas tônicas que não recebem acento. Então, não se prendam só ao acento, se prendam na fala, na pronúncia e também nas regrinhas, ok? Que a gente vai ver na estante. Por que é importante estudar acentuação? Além, né, de se atentar na escrita, porque a competência número 1 do Enem, ela vai cobrar isso, né? Ela pede, né, para você lá demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua. Então, ela vai exigir de você todas as regras de acentuação, como também na pronúncia, para você não pagonha, para você não estar falando pensando que você tá bam bam bam, mas tá causando equívocos, cometendo gafes. Por exemplo, recorde. A gente tem a mania de falar como se fosse uma proparoxítona. Recorde, mas não é não. Ela é uma paroxítona. Recorde. Rúbrica, a mesma coisa. A gente acha que ela é uma proparoxítona, mas ela é uma paroxítona. Rubrica. Rúbrica até eu na pronúncia. A rubrica é aquela assinatura da gente, tá? Então, assim, são duas formas que nós pronunciamos erradamente, equivocadamente. Então, é bom a gente se atentar para na hora da pronúncia também acentuar corretamente as palavras. Mas nós temos também exemplos de palavras que elas são iguais, né? Mas mudando somente a presença do acento, tá? E é claro, ela vai mudar a classificação e ela vai mudar também o significado. Por exemplo, eu trouxe um exemplo de público e público. Público, com acento, ela é um substantivo. O público. Aí eu trouxe um exemplo, o público aplaudiu de pé a apresentação. Aí eu trouxe outro exemplo, publico, que nesse caso, sem o acento, é um verbo. Seria eu publico todos os dias uma nota de rodapé. Então, assim, a presença ou a ausência do verbo ou do acento, me desculpem, vai fazer com que essa palavra ela mude tanto a pronúncia, a entonação, quanto também a sua classificação, o seu significado. Então é bom ficar atento com relação a esses tipos de palavras. Vamos agora para as regrinhas gramaticais. Elas são um tanto quanto grandinhas, algumas delas,
mas a gente com o tempo a gente vai aprendendo e não precisa mais ficar decorando, tá? Vamos para as oxítonas. As oxítonas, algumas delas são acentuadas e outras não. Acho que não precisam de acentuação são as palavras terminadas em R, L, Z, X, I, U, como exemplo aí, flacidez, falar, bacharel. As que precisam de acento são as palavras terminadas em ditongos abertos. O que é ditongo aberto? É aquele que a pronúncia abre ao se falar. Oi, el, ei. Então, chapéis, papéis, chapéus, falei tudo errado, corrói. Então, aí são exemplos de palavras com ditongos abertos que você tem que tomar cuidado com essa pronúncia e também com a escrita, com a acentuação. Palavras terminadas em ditongos nasais, ens e em. Porém, reféns também são exemplos. Palavras terminadas em vogais tônicas, como purê, crachá, dominó. Essas são as regras de acentuação das oxítonas. As regras de acentuações das paroxítonas, elas são maiorzinhas, assim. Por exemplo, precisam de acento. As palavras terminadas em R, L, N, Z, PS, ans, uns, ons, os, is, i, ei, eis, são várias. Mas como é que me embananei? Como é que eu vou saber diferenciar da paroxítona para oxítona? Lembrando, sempre chame a palavra e você vai ver qual é a sílaba tônica. Se for a última, ela é uma oxítona. Se ela for a penúltima, ela é uma paroxítona. Por exemplo, cadáver, réptil, tórax, bíceps, órgãos, tênis, ok? A de todas as regras, a mais fácil dela é a proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, então isso facilita muito a nossa vida. Vamos voltar um pouquinho para as paroxítonas e vamos ver o que mudou com a nova reforma ortográfica, tá? Que tirou a gente de um costume muito grande de ideia. Ideia é uma palavra que a gente acentuava e o acento caiu, tá? Igual. Sendo assim, a gente vê que o que mudou, por exemplo, uns ditongos, aquelas que tinham as vogais dobradas, elas não recebem mais acento circunflexo, creem, vou, leem, que normalmente ela recebia no plural, na terceira pessoa do plural, tá? Quando a gente conjugava os verbos. Também nós temos, quando o precedido de ditongo, as vogais I e U não recebem mais o acento agudo, como feiura. O U ali receberia um agudo e esse agudo caiu. Como também, é aquele que eu já tinha dito anteriormente, os ditongos abertos, oi, ei, eles perderam a acentuação, jiboia, ideia. Tem um exemplo que não é desse acento que a gente está falando, mas a trema, por exemplo, ela caiu, né? E tenho corrigido ainda algumas redações com esses equívocos. Para falar também sobre acento gráfico, dentro da reforma ortográfica, nós tivemos o acento diferencial, que também caiu em algumas palavras, tá? Ele foi abolido, por exemplo, o para com acento e para sem acento, né? Caiu, porque diferenciava o do verbo com a preposição. Agora tem que perceber dentro do contexto. Polo, pelo, pera, antes recebia esses acentos, tá? Agora, alguns foram mantidos, como pôde, tem e vem. São esses exemplos. Aí onde, por exemplo, o tem no plural, ele recebe esse acento, tá? O vem no plural recebe esse acento, só lembrando. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da revisão. Foi uma aula curta, porque é de fato uma revisão. Mas qualquer dúvida, é só procurar a professora Estela. Grande beijo!